Vamos ver a questão da saúde física e mental relacionado com ômega 3. Agora, quando falamos de ômega 3 e ômega 6, eles têm características contrárias. Enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 é pró-inflamatório. Os dois são necessários, porque quando a pessoa sofre qualquer dano, todo o processo de cura começa a funcionar. E para facilitar esse processo de cura, normalmente, se há uma lesão, há uma inflamação. Mas essa inflamação tem que ser controlada, não pode ser descontrolada, porque passaria a ser um problema maior. Então aí entra o fator anti-inflamatório do ômega 3. Por isso que é importante saber qual a proporção que deve existir entre os dois. Principalmente entendendo que o ômega 6 tem uma característica de ser vasoconstritor. Então a pressão sanguínea tende a aumentar. Enquanto que o ômega 3 é vasodilatador, abre as artérias, a pressão tende a cair. Então, para manter o equilíbrio da pressão 12 por 8, que se considera normal, tem que haver uma proporção correta entre ômega 3 e ômega 6. Se a alimentação é rica no ômega 6, a tendência é aumentar a pressão, principalmente quando é pobre em ômega 3, que é o caso normal da população. Então, isso é importante compreender para o nosso estudo das gorduras e saber qual é a proporção correta entre esses dois. Agora, a relação ômega 3 para ômega 6 é um assunto ainda muito discutido, porque o conhecimento se perdeu. A Organização Mundial da Saúde entende que uma relação de 1 para 5 a 1 para 10 seria apropriado para preservar a saúde. O que significa isso? Por cada grama de ômega 3, poderíamos ingerir entre 5 a 10 gramas de ômega 6. Entretanto, a França, o Ministério da Saúde, entende que uma relação acima de 1 para 5 já é prejudicial, favorece todas as doenças inflamatórias. E a Universidade de Loma Linda, aqui na Califórnia, entende que uma relação acima de 1 para 4 já é prejudicial. Quer dizer, favorece as doenças inflamatórias. E a alimentação ocidental apresenta uma relação de 1 para 15 a 1 para 16,7. Quer dizer, muito acima mesmo da relação recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E é por isso que hoje o mundo apresenta tantos problemas de câncer, doenças vasculares e assim por diante. Agora, onde encontramos esse ômega 6? Na semente de girassol, semente de abóbora, abundante em todos os óleos comestíveis, inclusive no azeite. E interessante que, tendo essas características que são necessárias, pró-inflamatório, vasoconstritor, ele é também importantíssimo para o bom funcionamento do sistema nervoso, equilíbrio cardiovascular, imunidade orgânica, cicatrização, reações alérgicas e inflamatórias. Então, normalmente, quando aparece uma notícia assim, principalmente nos programas de televisão sobre saúde, que o ômega 6 se encontra nestes alimentos e ele é importantíssimo para tudo isto, a população simplesmente vai atrás desses alimentos e começa a comer todo o que puder, porque todos querem ter um bom funcionamento do sistema nervoso, um bom equilíbrio cardiovascular e assim por diante. Só que eles dois, ômega 3 e ômega 6, trabalham em conjunto, não podemos esquecer disso. E isso aqui é muito importante, que o ômega 6 não se utiliza de imediato no organismo. Ele precisa ser metabolizado nas células e sofre várias etapas de transformação até chegar a certos ácidos graxos que são de efeito direto sobre o corpo. Por exemplo, ácido araquidônico, que forma parte dos tecidos.
E as prostaglandinas PG1 e PG2. A prostaglandina 2 é a que produz a inflamação. A prostaglandina 1 é aquela que mantém a inflamação dentro de certos níveis. Só que para que essas etapas aconteçam, é necessário que nós tenhamos uma alimentação suficiente zinco, magnésio, vitamina B6, selênio, vitaminas B3, B9 e C. Então, se nós tivermos uma alimentação carente destas vitaminas e minerais, mesmo que eu ingera suficiente ômega 6, vou comprometer todo esse processo e não vou ter os efeitos desejados no final. E impressionante que só a carência de zinco e magnésio já compromete a primeira etapa de transformação e compromete, consequentemente, toda a seguinte. E se tiver carência de B6, já compromete da segunda para a terceira etapa e compromete o resto. Por isso que esse conhecimento é de bioquímica, bem simplificado, mas o Senhor Jesus fez as coisas bem mais simples para a gente entender. O que ele diz? Que deveríamos ter na alimentação uma variedade de verduras, mais uma variedade de frutas, mais uma variedade de castanhas, mais uma variedade de cereais. Nas variedades, na soma dessas variedades, deveria ter todos os nutrientes necessários, inclusive o ômega 6, e essas etapas transformadoras vão acontecer naturalmente, sem a pessoa tomar conhecimento. E o resultado é saúde. Por isso que eu não devo preocupar-me, porque o ômega 6 produz tal efeito, porque ele não trabalha de maneira isolada, independente. Ele atua dentro de um conjunto de nutrientes que leva aos resultados finais necessários para preservar a saúde do corpo. Então é muito importante compreender isso. Agora, a cafeína elimina zinco, e esses são hábitos bem arraigados na população. O café, o chá mate, chá preto, o chocolate, refrigerantes, que tem cafeína ou algum outro alcaloide que age da mesma maneira que a cafeína, como o caso da teobromina, que está no chocolate, teína, que está no chá preto, a guanaína, que está no guaraná. Então, todos esses vão agir e vão impedir, eliminando zinco, que estas etapas transformadoras aconteçam. Então, não é apenas entender, como vimos no slide anterior, que o ômega 6, embora esteja nestes alimentos, e seja importantíssimo para tudo isto, que eu deva descuidar-me dos outros. Então é muito difícil administrar a saúde assim em termos pontuais. Ah, isso é bom para isso é bom para isso outro, porque trabalha tudo no conjunto. E aí que eu preciso seguir o conselho do Senhor Jesus. Tenha na sua alimentação uma variedade de cereais, mais uma variedade de verduras, mais uma variedade de frutas, mais uma variedade de castanhas. Na soma dessas variedades, tenho todos os nutrientes, inclusive o ômega 6, e aí os processos bioquímicos do organismo vão funcionar naturalmente. E a saúde será o resultado. Agora, o que acontece se houver consumo excessivo de ômega 6? Impede ao organismo utilizar eficazmente o ômega 3. Por quê? Porque tanto o ômega 6 como o ômega 3 concorrem às mesmas enzimas e em grau menor a várias vitaminas e minerais, tais como vitaminas B3, B6, C, E e magnésio e zinco. Então, por isso que minha alimentação tem que ser variada. Então, não posso ter um excesso de ômega 6. E aí que produz problemas na saúde, porque reduz significativamente a proteção cardiovascular. Porque se não posso aproveitar o ômega 3, o ômega 3 tem essa característica vasodilatadora, que alivia o trabalho sobre o coração e o protege. Se tiver muito mais ômega 6, não consigo aproveitar o ômega 3. E o ômega 6 é vasoconstritor. A tendência é aumentar a pressão, aumenta a carga sobre o coração.
E aumentam também os problemas alérgicos e inflamatórios. Intensifica as dores nas enfermidades inflamatórias, tais como asma, artrite, etc. Tudo que é inflamatório. Dores aumentam. Se a pessoa tiver câncer, o câncer desenvolve mais rapidamente, uma doença inflamatória. Por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda não ingerir mais do que 6,67 gramas de ômega 6 ao dia. Agora, onde encontramos o ômega 3? Na linhaça. Essa é uma bênção de Deus muito grande. A linhaça é rica em ômega 3, também está na soja, abundante em todos os peixes oleosos, peixes de água fria, salmão, por exemplo, tem bastante ômega 3, só que todos os peixes estão contaminados com mercúrio, sem exceção. E a soja, na maioria dos casos, é transgênica, então é uma boa solução a linhaça, e aí teríamos que usá-la diariamente. E entra também a chia, que tem características semelhantes. Agora, o ômega 3 é importantíssimo para a constituição das membranas celulares. E isso é muito importante, porque as membranas celulares, grande parte dos componentes é gordura. Aí você vai encontrar também colesterol, vão encontrar, são chamados fosfolipídios. Mas essas gorduras, pode ter gordura saturada, gordura monoinsaturada, ômega 3, ômega 6, que são poliinsaturados. São chamados de ácidos graxos essenciais. Agora, dependendo da constituição da membrana, da estrutura da membrana, é o que vai permitir entrar dentro da célula e o que vai permitir sair. Porque na célula se processa tudo. Todos os nutrientes têm que chegar dentro da célula. E como eles entram? Existem canais especializados que permitem a entrada dos nutrientes dentro da célula. Agora, esses canais vão depender da constituição da membrana. Então, eu posso comprometer o funcionamento da célula e, consequentemente, comprometer a saúde por causa da deficiência de ômega 3 na alimentação. Um caso típico. Os pontos de ligação de insulina com os receptores dependem muito do ômega 3. Então, muitas pessoas que têm insuficiente insulina, produção de insulina, mas devido a uma constituição deficiente da membrana, tem poucos pontos de ligação de insulina com receptor. Resultado, não entra o açúcar na célula, do sangue para a célula. O que acontece? Aumentaria o nível de açúcar no sangue. Consequentemente, o pâncreas é solicitado a colocar mais insulina e fica nesse processo até entrar em falência. Como corrigir isso? Aumentar a quantidade de ômega 3 na alimentação e diminuir o ômega 6. Além disso, o ômega 3 participa da regulação da pressão arterial. Imaginemos o seguinte: temos uma corda, você puxa de uma ponta e eu puxo da outra. Se tivermos os dois a mesma força, a corda permanece em equilíbrio. Você puxando num sentido, puxando no sentido contrário. O ômega 3 tende a abrir as artérias, o ômega 6 tende a fechar. Se estão numa proporção adequada, mantém a artéria em um diâmetro que mantém a pressão sanguínea. Fecha muito, a pressão aumentaria. Abre muito, a pressão diminuiria. Correto? Então, essa proporção é fundamental para a regulação da pressão arterial. Também participa da elasticidade dos vasos sanguíneos, reações imunológicas e anti-inflamatórias, bom funcionamento do sistema nervoso, cérebro, sistema hormonal, etc. Quer dizer, o ômega 3 é fundamental para a saúde humana. E onde se encontra? Na linhaça. Nós temos uma boa fonte de aporte de ômega 3. Só que o ômega 3 também sofre transformação até chegar à prostaglandina 3. Sendo a primeira etapa de transformação, o EPA,
e depois o DHA e, por último, a prostaglandina. Mas para que estas etapas de transformação aconteçam, é necessário que na alimentação tenhamos suficiente zinco, magnésio, vitaminas B3, B6, vitamina C e vitamina E. Agora, por isso que o Senhor Jesus falou, a alimentação tem que ser variada de frutas, variada de cereais, variada de leguminosas, etc. Porque na soma das variedades nós temos todos os nutrientes. Correto? E interessante que o DHA ele é incorporado às células neuronais. Por isso que o ômega 3 é de vital importância para a saúde mental. Mas não é somente isso, hein? Nós precisamos considerar mais um aspecto. A Organização Mundial da Saúde, eles orientam a ingerir diariamente de 0,8 a 1,1 gramas por dia de ômega 3. Mas sabendo que o ser humano não está produzindo o suficiente DHA, eles recomendam ingerir também uma cápsula de óleo de peixe, que seria um suplemento de 0,3 a 0,5 gramas por dia. Considerando que o ser humano não está produzindo, mas não é por causa de alguma falha no sistema, o problema está no uso de outros, o estilo de vida errado, utilizando-se de alimentos que têm cafeína, que vai eliminando o zinco e interfere na etapa, inclusive o estresse. Agora, a França recomenda 2,22 gramas dia de ômega 3, mas mesmo assim recomenda o suplemento de óleo de peixe, EPA mais DHA, de 0,65 gramas por dia. Mas a solução não é usar suplemento. Se usarmos chia, usarmos linhaça, vamos ter o suficiente ômega 3, mas o organismo tem que estar funcionando muito bem. Mas ainda temos mais um problema a considerar. Dependendo do estilo de vida, nós podemos interferir na transformação destes ácidos graxos essenciais, como o ômega 6 e o ômega 3. Agora, se lembram, a primeira etapa de transformação do ômega 6 é o AGL, ácido gama-linolênico. Mas se a pessoa consumir alimentos ricos em colesterol, gorduras saturadas e trans, se bebe álcool, o próprio envelhecimento, e se tiver diabetes, prejudica a formação do AGL e com isso compromete toda essa etapa de transformação do ômega 6. Percebe? Compreende? Por isso que é importante não somente procurar o alimento que forneça tal ou tal nutriente, mas eu preciso ter um estilo de vida saudável. E isso é nos hábitos corretos eu posso ter saúde. Onde está o colesterol? Alimentos de origem animal. Onde está a maior quantidade de gorduras saturadas? Alimentos de origem animal. E onde se encontram as gorduras trans? Alimentos industrializados. São óleos hidrogenados que colocam. Tá? Então, se a pessoa tem uma alimentação com alimentos de origem animal e consome alimentos industrializados, está comprometendo a transformação do ômega 6 já na primeira etapa. Se essa pessoa ainda bebe álcool e o envelhecimento que é inevitável, e se tiver diabetes, já prejudicou todo o processo. Por isso que a gente tem que seguir à risca o projeto de Deus, porque o corpo é muito complexo para eu interferir, modificando tanto o ambiente como o combustível, que são os alimentos, porque vou comprometer minha saúde. Agora, no caso do EPA, o EPA é a primeira etapa de transformação do ômega 3. Então, sempre se fala das virtudes do ômega 3. O ômega 3 é importantíssimo, mas o EPA é a primeira etapa de transformação. Se essa é comprometida, compromete as outras. E vejam que para que estas etapas aconteçam dentro do metabolismo celular, eu preciso ter na alimentação zinco, magnésio, B3, B6, C e E. Se minha alimentação for carente,
estas etapas de transformação não acontecem. Perceberam? Se não acontecem, eu vou comprometer a saúde. E além disso, eu tenho o problema que se bebo álcool, se a pessoa fuma, se tiver diabetes e estresse, prejudica a formação do EPA. Agora imaginem essa sociedade que estamos vivendo, todo mundo estressado, tá? Consome-se cafeína, alimentos pobres em nutrientes, refinados. Como vamos ter saúde? E aí que a mídia geralmente direciona como se fosse um alimento que vai produzir o resultado. E não é o conjunto. Agora, o que acontece, segundo o Centro Nacional de Informações Biotecnológicas aqui dos Estados Unidos, com um consumo excessivo de ômega 6 e uma relação de ômega 3 para ômega 6 baixa, quer dizer, pouco ômega 3 e muito ômega 6 na alimentação. Diz que são responsáveis pela origem de muitas doenças, doenças inflamatórias como câncer, doenças cardiovasculares e doenças autoimunes. E é interessante que este Centro Nacional de Informações Biotecnológicas, eles acumulam todas as pesquisas científicas do país e emitem relatórios para benefício da população. Então, nas pesquisas científicas, mostram que uma relação adequada para a preservação da saúde entre ômega 3 e ômega 6 deveria ser próxima de 1. Isto é, tanto quanto você ingere de ômega 3, deveria ingerir de ômega 6. Segundo a Organização Mundial da Saúde, recomenda 1:5 a 1:10. Quer dizer, por 1 grama de ômega 3, poderia ingerir no máximo 5 a 10 gramas de ômega 6. O Ministério da Saúde da França, ele diz que acima de 1:5 já é prejudicial. Quer dizer, se consome 1 grama de ômega 3, no máximo 5 gramas de ômega 6. Sabe? Máximo. A Universidade de Loma Linda, da Califórnia, entende que uma relação de 1:4 já é o suficiente. Além disso, já é prejudicial para a saúde. Por quê? Como falamos no início, ômega 3 é vasodilatador. Ômega 6, vasoconstritor. Tem efeitos contrários. Por outro lado, ômega 3 é anti-inflamatório. Ômega 6, pró-inflamatório. Então tem que estar em uma proporção correta. E a conclusão que estão chegando agora é que essa proporção tem que ser próxima de 1. Generalizada a população toda, a relação é de 1:15 a 1:16,7. Pouquíssimo ômega 3, muitíssimo ômega 6. Isso significa que todas as doenças inflamatórias aumentam sem limites. Na prevenção secundária, o que é prevenção secundária? Estudam um grupo que já a doença está estabelecida e os separam, neste caso, para doenças cardiovasculares, todos com problemas cardiovasculares, 2 grupos. Um com alimentação normal. O que é normal? Uma relação de 1:15. E o segundo grupo, com o mesmo problema de saúde, uma relação 1:4. Então, diminuíram o consumo de ômega 6. O que eles verificaram? Que neste segundo grupo, em que a relação de ômega 3:6 foi de 1:4, diminuíram a taxa de mortalidade em 70%. É assim de importante a relação de ômega 3 para ômega 6. Agora, no câncer coloretal, fizeram a segunda experiência. 1:4 foi bom para doenças cardiovasculares. Então, pegaram um grupo de pessoas com câncer coloretal, dividiram em 2, um grupo desses, mantiveram essa relação de 1:4, e o outro, 1:2,5, menos ômega 6 ainda. Qual foi o resultado? Esse grupo que teve uma relação de 1:2,5, diminuiu a proliferação de células cancerosas. E se lembram do tema hoje de manhã, que a vitamina D
também interfere, quer dizer, impede a proliferação de células cancerosas. Então, são vários elementos que têm que participar juntos para controlar as doenças. E o segundo grupo, que mantiveram a relação 1:4, que foi bom para as doenças cardiovasculares, com igual quantidade de ômega 3, não fez diferença nenhuma. A doença evoluiu normalmente. Então, é muito importante essa relação. Aí continuaram com os estudos em outras áreas e verificaram que para uma relação de ômega 3 para ômega 6 alta, quer dizer, pouco ômega 6, está associada à diminuição da taxa de mortalidade em câncer de mama. Então é importante relacionar ômega 3 e ômega 6. Agora, uma relação de ômega 3 para ômega 6, de 1 para 2:3, quer dizer, por cada grama de ômega 3, no máximo ingerir 2 a 3 gramas de ômega 6. Eliminou inflamações em pacientes com artrite reumatoide. Uma relação de 1:5 teve efeitos benéficos em pacientes com asma. E uma relação de 1:10 teve efeitos adversos. Aí eles testaram os limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Eles sugerem que uma relação de 1:5 ou 1:10 seria adequada. Aí eles testaram para o caso do asma e verificaram que 1:5 funciona, realmente tem benefícios. Mas para 1:10 já não. Então, quanto mais ômega 6 tiver a alimentação, maiores serão os prejuízos na saúde. Embora o ômega 6, que falei no início também, ele aparentemente seja prejudicial, eu não posso dispensá-lo, porque ele é necessário, por causa desses efeitos contrários. Então tem que saber o equilíbrio adequado. Tá? Não posso dispensá-lo de maneira nenhuma. Porque a tendência das pessoas, quando sabem isso, é eliminar tudo que tem ômega 6. Não, o organismo precisa. Bom, graças a Deus está tão distribuído na alimentação que é impossível eliminar o ômega 6. O máximo que pode fazer é diminuir. Agora, o ômega 3 é mais complicado, porque tem pouco. Então, se não usa determinados alimentos, vai ter carência de ômega 3. Vejamos agora, vamos ao supermercado. Quais vão ser nossas escolhas? Aqui temos vários óleos de origem vegetal. Óleo de canola, girassol, óleo de milho, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de algodão. Nada tem, todos eles não têm colesterol. Por quê? Porque são de origem vegetal. Colesterol somente existe nos alimentos de origem animal. Então, zero colesterol. A banha tem 12% de colesterol. Gordura bovina, 14%. E a manteiga, 33%. Gordura saturada, laranja. O que é a gordura saturada? A gordura é estado sólido a temperatura ambiente. Tá? Essa é a gordura que você vai acumulando. Inclusive, todos os problemas vasculares estão relacionados com o consumo de gordura saturada e colesterol. Se vocês observam, canola tem 6% de gordura saturada, óleo de girassol 11%, óleo de milho 13%, óleo de oliva 14%, óleo de soja 15%, óleo de oliva é o azeite, né? Tá. Óleo de amendoim 18%, óleo de algodão 27%. Qual desses óleos engorda mais? De algodão, porque tem mais gordura saturada. Qual deles engorda menos? Canola, que tem 6%. Entenderam? Agora tem mais um fator. Veja a banha, 41% de gordura saturada. A bovina, 52%. E a manteiga, 66%. É só gordura. Tá? E esse rosa aqui é a gordura monoinsaturada. O termo técnico não é gordura, não? São ácidos graxos, saturado, monoinsaturado, poliinsaturado. Saturado é estado sólido.
poliinsaturado estado líquido. Tá? E os poliinsaturados, tem dois que são essenciais. Quais são os essenciais? Ômega 3 e ômega 6. Porque o organismo, a partir daí, fabrica muitos outros ácidos graxos, muitas outras gorduras que o organismo utiliza. Então, esses eu não posso deixar de ingerir. E ele vem só através da alimentação. Agora, esse ácido graxo ou gordura monoinsaturada é muito importante para a constituição de tecidos. Então, quem mais tem é o azeite, 77%. Por isso que desfruta de tanto prestígio. Em segundo lugar está o canola, com 62%. E todos os outros têm 20%, 25%, 24%, tem menos. O amendoim tem mais, 49%. E assim por diante. São importantes. Mas vamos agora focalizar o que interessa para nós no momento. O amarelo é o ômega 3. E este azul aqui é o ômega 6. Este tem 10%, canola, 10% de ômega 3, 22% de ômega 6. Qual a relação entre os dois? 1 para 2,2. Entenderam? Por cada grama de ômega 3, tenho 2,2 gramas de ômega 6. Então, a relação é 1 para 2,2. Quer dizer, uma relação muito boa, né? Você se lembra? Que para o caso de doenças cardiovasculares, uma relação de 1 para 4 foi benéfica. Para o caso do câncer coloretal, uma relação de 1 para 2,5. E hoje, a ciência mostra que a melhor relação é 1 para 1, próxima de 1 para 1. Então, essa aqui não está muito longe. É uma relação de 1 para 2,2. Agora, observe o óleo de girassol. Não tem nada de ômega 3 e tem 69% de ômega 6. Como é esse óleo? Bom ou mau? É pró-inflamatório e é vasoconstritor. Então, se a pessoa está com uma doença inflamatória, artrite reumatoide, está com esclerose múltipla, fibromialgia, câncer, problemas de coração, essas doenças vão aumentar. Por quê? Porque tem muitíssimo ômega 6 e não tem ômega 3. Então, não seria um óleo recomendável. Óleo de milho tem 1% de ômega 3, 61% de ômega 6. Qual a relação? 1 para 61. Por cada grama de ômega 3 tem 61 gramas de ômega 6. Como esse óleo? Bom ou mau? Não é bom. Porque ele é pró-inflamatório, vasoconstritor. Quer dizer, a tendência é aumentar a pressão. Quem é hipertenso, fica mais hipertenso. Quem está com câncer, o câncer vai progredir mais. Quem tem dor de coluna, vai doer mais. As crianças que sofrem de alergia vão ter mais alergia. Quem tiver asma vai piorar. Dor nos joelhos, né, vai doer mais. Porque tem muito ômega 6. Agora, o azeite tem 1% de ômega 3, tem 8% de ômega 6. Qual a relação? 1 por 8. Como seria esse óleo? Bom ou mau? Seria mau, né? Se seguirmos as orientações da Organização Mundial da Saúde, estaria dentro, porque eles recomendam de 1 para 5 a 1 para 10. Ele está 1 para 8. Mas, se seguirmos a recomendação da França, que entende que acima de 1 para 5 já é prejudicial, então não é bom. Como adventistas, se seguirmos a orientação de Loma Linda, piorou a situação, porque acima de 1 para 4 já é prejudicial. Isso já compromete a saúde. E agora as pesquisas recentes que falam que o mais próximo de 1 para 1 é bom. Quer dizer, está longe disso. E aí podemos entrar em conflito com a tradição, como adventistas, a tradição bíblica que nos fala do azeite. E como poder conciliar isso? Nós não podemos esquecer o seguinte:
O azeite nunca foi problema, nem mesmo o óleo de milho, 100 anos atrás, nem o óleo de girassol. Porque o ambiente mudou. Hoje estamos respirando ar contaminado, água com cloro, recebemos químicos na alimentação, agrotóxicos, estamos sujeitos a radiações, vírus, bactérias, etc. E tudo isso promove inflamações. E aí entra o ômega 6 presente, que vai cooperar com as inflamações. Para esse ambiente que estamos vivendo hoje, para nós passa a ser um problema o ômega 6, que não era problema 100 anos atrás, para as pessoas daquele tempo, porque eles não comiam alimentos com agrotóxicos, não estavam expostos a radiação, vírus, etc, etc, etc. Então, mesmo que tivessem ômega 6 presente na alimentação, as inflamações não iam progredir, porque não tinham inflamações como nós temos hoje. Crianças com alergia, por exemplo. Eu me lembro quando era criança, quantos anos faz? Mais de 60 anos. Estava com 60 anos, 10 anos de idade. Naquele tempo, não me lembro nunca uma criança com asma. O máximo era gripe. E acabou. Passou a gripe e resolveu. Mas hoje a criança tem todo tipo de alergia. Um anda até com uma bombinha para poder resolver o problema de falta de ar. Então, passa a ser problema. Agora, o óleo de soja, o óleo de amendoim, óleo de soja, bom, tem 7% de ômega 3, 54% de ômega 6. Se fosse 56% e 7%, daria 1:8, a mesma relação do azeite. Certo? Mas o óleo de amendoim não tem nada de ômega 3, 33% de ômega 6, o óleo de algodão, nada de ômega 3, 54% de ômega 6. Como são esses óleos? Todos têm a mesma característica, pró-inflamatório e são vasoconstritores, quer dizer, prejudicam a saúde. E o óleo de coco, que agora é moda o óleo de coco. Vejam, a relação de óleo de milho 1:61, certo? E é ruim, né? Óleo de coco tem uma relação de 1:80. Não tem nada de ômega 3 e tem muitíssimo ômega 6. Está escrito, o mundo está no maligno. Tá. Todo mundo está no maligno. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No Brasil, recentemente, saiu um comunicado oficial da Associação de Endocrinologia. Assinaram 3 médicos, o presidente, o vice-presidente e mais um, mostrando os malefícios, sabe, do óleo de coco. Por quê? Porque a população está usando, tentando resolver problemas da saúde e vai piorar a saúde. Então, vocês percebem, o que aconteceu? Anos atrás, não sei se vocês se lembram, recomendava o uso do noni, suco de noni. O suco de noni era importante para isso. Todo mundo foi atrás do suco de noni. Quanto custava a garrafa? R$70. Bom, passou a moda o noni, não houve os resultados que se esperava e foram para a chia. R$100 o quilo de chia em São Paulo. Hoje custa R$5 ou R$6. Tá? Porque a chia fazia milagres. Passou a chia, agora óleo de coco. Só que a chia não produzia problemas. Você podia comer, mas não ia ter problema, ia ter benefícios. O noni também não ia produzir problemas, benefícios, mas o óleo de coco tem problema. Aí são malefícios. Então, agora é mais complicado. Tá? 1:80 tem o óleo de coco. Então, qual óleo vocês escolheriam entre todos esses? Entendendo tudo que já vimos até agora? O canola, que tem uma proporção boa, 1:2,2. Só que o canola, esse que é o problema, é um óleo fabricado no laboratório. Não é uma semente natural. É uma sigla, Canadian Oil Laudanum Acid. É um óleo canadense com ácidos graxos baixos.
ele foi resultado de um programa de, entre aspas, melhoramento genético. Se utiliza a semente colza, segundo eles entendem, melhorada pelo desenvolvimento biotecnológico. Esse foi um projeto da Universidade de Manitoba no ano 74. Então, na verdade, se nós quisermos preservar a saúde, nenhum óleo funciona. Porque o canola, como estava falando, não é um óleo natural. E toda alteração que é feita na semente, nós temos que lembrar, alimento se transforma em sangue, e o sangue em tecidos. Um sangue pobre, empobrecido, por causa de alimentos empobrecidos em nutrientes, o sangue a ser empobrecido, os tecidos vão ser deficientes. Se nós colocarmos alimentos modificados, que é o problema dos transgênicos hoje, essas modificações vão modificar o sangue e com isso vamos ter tecidos modificados. A França fez um estudo com o milho transgênico, até foi noticiado na mídia, mostrando com ratinhos desenvolvimento de tumores por causa da alimentação. Então, hoje está uma condição bem complicada, porque a tendência é que tudo seja transgênico, devido às mudanças climáticas, está se comprometendo a colheita. Segundo, o aumento das pragas, estão ficando descontroladas, e também ervas daninhas. O mato, é muito caro o processo para controlar o mato. Então, o que eles fazem? Se usam herbicidas, tá, que são caros, usam-se defensivos agrícolas, que são caros, e ainda tem o problema das mudanças climáticas, excesso de água, falta de água, estiagem muito prolongada. Então, somando tudo, compromete a alimentação do mundo. Como resolver? Sementes resistentes às pragas, sementes resistentes aos herbicidas, para poder controlar o mato, e sementes resistentes ao clima. É uma necessidade real. E aqui nos Estados Unidos você pode ver tomates transgênicos, batatas transgênicas, e a lista é muito grande. No Brasil, o feijão transgênico, a mandioca transgênica, banana, goiaba, e assim por diante. É muito grande. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje. Então, nesse ambiente tremendamente agressivo, como eu posso chegar vivo até a vinda do Senhor Jesus? O que está ao meu alcance seria evitar os óleos. Agora, observem essa tabela. Uma colher de sopa, quanto tem de ômega 3? O azeite tem 0,1 gramas. Você lembra a recomendação da França quanto à ingestão de ômega 3? 2,22. Está lembrado? 2,22. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 0,8 a 1,1. Se seguirmos a recomendação da França, eu teria que ingerir 22 colheres de sopa de azeite ao dia para ter o ômega 3 necessário, considerando o azeite como a única fonte de aporte de ômega 3, tá? Então é muita coisa. Nozes já tem 7 vezes mais, 0,7 gramas por colher de sopa de ômega 3. Óleo de soja, 0,9. Óleo de canola, 1,3. Óleo de noze, 1,4. E linhaça, uma colher de sopa, aporta com 2,2. E eu preciso diariamente 2,22. Por isso que se recomenda 2 colheres de linhaça de sopa ao dia, no máximo 3. E está resolvido o problema do ômega 3. Agora, óleo de linhaça tem muitíssimo ômega 3, 8,5. Só que o ômega 3 tem mais uma característica: ele afina o sangue. Então eu não posso usar muito ômega 3, porque aí viria os problemas de possível derrame. Então não pode ser demais. Então óleo de linhaça não é aconselhável, a não ser por período curto para uso terapêutico, que é o que nós vamos ver no final,
que é a questão da depressão. Depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar do humor. Aí sim, você usa, tem benefícios, só que tem que usar por período curto. Ok. Vamos ver agora como administrar esta questão. Este almoço é um almoço vegetariano, tudo saudável. Ingredientes: arroz integral, alho, sal, milho, cebola branca, cogumelos, azeitonas, linhaça, gergelim, semente de girassol, farinha de trigo, fermento biológico, alface, ervilha torta, pimentão vermelho, cenoura, vagem, alcachofra, cebola roxa, repolho, couve, tomate cereja, suco de limão, almeirão, extrato de soja, cenoura, ao vapor, salsinha e feijão. Tudo é saudável, correto? Agora, somando todo o ômega 3 deste almoço, que resultou em 603 gramas por refeição, e não se usou um pingo de óleo. Esse almoço foi preparado sem óleo, tá? Somando todo o ômega 3, deu 1,3 gramas, abaixo do recomendado, que é 2,2. Somando todo o ômega 6, deu 6,42. E o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde foi 6,47, me parece. Você lembra? Não, 6,67. Então, só nesse almoço, quase atingimos o máximo, sem colocar óleo. Perceberam? Agora, se colocarmos uma colher de sopa de azeite por refeição, o ômega 3 aumenta para 1,43, ainda fica abaixo, e o ômega 6 já passa para 7,48. E aqui estou considerando o almoço. Se nós somarmos agora todo o ômega 3 e o ômega 6 de jejum e o aporte do lanche da tarde, aí o ômega 6 dispara. Por quê? Porque vai entrar o pão de trigo, que qualquer cereal é rico no ômega 6. Todos os cereais têm ômega 6. E aí o ômega 6 aumenta muito. Agora, se substituirmos essa colher de sopa de azeite por uma colher de sopa de óleo de milho, o ômega 3 continua em 1,43, porque não tem tem pouco ômega 3, e o ômega 6 já foi para 14,56. Só colocando uma colher de óleo de milho. Se substitui o óleo de milho por uma colher de sopa de óleo de girassol, o ômega 3 cai para 1,3, porque o girassol não tem ômega 3, e o ômega 6 foi para 15,63. Soma isso, o pão de manhã, o pão da tarde, a aveia, etc. Para onde vai o ômega 6? E essa é a situação do mundo. Por isso que alergias nas crianças, tem o problema, câncer aumenta, doença vascular aumenta, porque é muitíssimo ômega 6. Captaram? Agora veja, de onde veio todo esse ômega 6 que está presente nesse almoço? 60,6% veio da semente de girassol. Se não tivesse a semente de girassol, o ômega 6 cai para 2,5 aproximadamente. 40% de 6,42 dá mais ou menos 2,5. Quer dizer, já ficaria numa condição bem melhor. Gergelim aporta com 11,2%, esse gergelim que está aqui. Arroz aportou com 6,5%. Azeitonas, 50 gramas por pessoa, aportou com 5%. Agora, de onde veio todo o ômega 3, esse 1,3? 74,6% veio dessa linhaça. O feijão aportou com 7,5%, o couve com 5,4%, a vagem com 2,3%. Se esse almoço não tivesse essa linhaça, o ômega 3 vai ser muito baixo. Então, qual a conclusão que nós podemos tirar disso, desse exemplo? Como ter uma alimentação que seja
benéfica para a saúde, porque tudo é saudável. Qual seria o que nós poderíamos fazer aí? Para que seja um almoço bem, já é nutritivo, mas para que não comprometa a saúde, por excesso de ômega 6 e falta de ômega 3. Eliminar todo o óleo. Tá, esse é o primeiro passo. Segundo, lembrem-se que isso aqui não tinha óleo, hein? Então eliminar também a semente de girassol, apesar de todos os nutrientes que ela tem, por causa do ambiente que me encontro, por causa dos efeitos do ômega 6 sobre a saúde, é preferível eliminar o ômega 6 e suprir esse nutriente com todos os outros alimentos e introduzir a linhaça, porque se não tivesse a linhaça, então aí estou com um nível de ômega 3 muito baixo. Agora, a absorção de gorduras é muito eficiente. A 85 a 95% é absorvida no intestino delgado. Então, em termos de absorção de gordura, o organismo é eficiente. Agora, estudo do metabolismo do ômega 3, que é uma gordura, né? Indicam que aproximadamente 8% do ômega 3 dietético é convertido em EPA. E aqui vem o problema. E 0 a 4% em DHA em homens jovens saudáveis. Então, como já existem pessoas que não convertem ômega 3 para EPA e depois para DHA, fica mais difícil. Qual a recomendação? Ingerir ômega 3 e ingerir também suplementos de óleo de peixe, que tem EPA e DHA. Mas é o que eu falei antes. Por que acontece que tem pessoas que não estão produzindo DHA? Por causa que a alimentação não é completa, carente de zinco, carente de magnésio, e usam cafeína, que vai eliminando o zinco, então compromete a etapa de transformação, carente da vitamina B3. E aí que não se produz o resultado. Por isso, se nós seguirmos as orientações de Deus, fica fácil. Uma variedade de alimentos, de frutas, verduras, cereais, etc., tem todos os nutrientes. Então, essas etapas transformadoras acontecem e não vai ter deficiência. Agora, em mulheres saudáveis, jovens saudáveis, aproximadamente 21% é convertido em EPA e 9% em DHA. Estão em melhores condições essas mulheres. Agora, quando incorporado nas membranas celulares, é aí que entram estes ácidos graxos. Eles afetam suas propriedades, tais como fluidez, flexibilidade, permeabilidade, quer dizer, o que entra ou sai da célula é afetado, e atividades de enzimas superficiais à membrana, que altera sua comunicação com o meio externo à célula. E o DHA é seletivamente incorporado nas membranas celulares da retina e nas membranas celulares neuronais pós-sinápticas, sugerindo que desempenha um papel importante na visão e funções do sistema nervoso. Então, os estudos hoje têm, evidência científica suficiente para mostrar que é super importante. Crianças, por exemplo, desenvolvimento neurológico. Então, vão ser mais inteligentes ou menos inteligentes, dependendo da alimentação. Agora, recomendações. No caso da linhaça, porque até 2 anos se subentende que a mulher deveria amamentar as crianças. Até 2 anos. E aí supriria toda a necessidade de ômega 3, porque repassa através do leite. Tá? Primeiro na formação do feto, já a mulher está passando ômega 3 e depois através do leite. Então, até 2 anos não haveria necessidade de suplementação. De 2 a 12 anos, 1 colher de sopa ao dia de semente de linhaça. E esta deve ser moída para ser usada dentro de 24 horas
De outro modo, os ingredientes ativos perdem sua efetividade. Tá? 24 horas. Todo dia tem que triturar. E nunca comprar linhaça já triturada. Por quê? Porque existem duas possibilidades. Lá no Brasil aparece no rótulo, diz linhaça desengordurada. O que é isso? Resíduo da fabricação do óleo de linhaça. Então não tem praticamente ômega 3. E a outra que foi triturada e permaneceu por muito tempo vai se degradando. Então sempre comprar a sementinha e triturar aí mistura com os alimentos, o arroz, o feijão, onde quiser. E o importante é que a criança receba todos os dias pelo menos uma colher de sopa ao dia. O adulto, uma colher de sopa 2 ou 3 vezes ao dia. 2 já é o suficiente. Mas considerando as deficiências nutricionais em geral, alguns hábitos prejudiciais que eliminam, o caso do zinco, que é o café, então eles recomendam também suplemento de EPA e DHA. Mas eu considero que não é o caso se você tiver uma vida dentro do projeto divino. Agora veja, na orientação de Deus, não existe recomendação para o uso do azeite. Alguns textos fracionaram este texto que está completo. Neste texto que está em Conselho sobre o Regime Alimentar, diz o Senhor, o azeite comido na oliva, comido onde? Na azeitona, é muito preferível à gordura animal. As azeitonas podem ser preparadas de modo tal que sejam comidas com bons resultados em cada refeição. Então, come de manhã, come no almoço, sabe? Em forma de patê ou a própria azeitona. O óleo das azeitonas, comido onde? Na azeitona. Corrige a constipação e para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, gastrite, né? Ela quem? A azeitona. É melhor do que qualquer medicamento. Como alimento é melhor do que qualquer gordura de segunda mão de origem animal. Então não existe recomendação, use azeite. Agora, o uso do azeite é uma tradição bíblica, uma tradição adventista, que não era prejudicial porque se vivia em um ambiente diferente. Mas não estamos vivendo um ambiente tremendamente agressivo e aí temos que nos colocar numa condição melhor. Antigamente, luz solar era para tomar à vontade. Hoje, como vimos, não pode tomar à vontade. Tem que tomar alguns cuidados. E assim por diante, quer dizer, mudou o mundo. Então, hoje o azeite passa a ser um problema. Esse estudo foi feito na Austrália por uma equipe de pesquisadores de uma universidade. E eles procuraram estabelecer a relação entre as gorduras alimentares, tá? E as doenças mentais. Então, a pesquisa mostra que a relação entre alimentação, humor e comportamento está bem estabelecido. E uma participação importante das gorduras alimentares está tornando-se mais evidente. Estudos populacionais em grande escala têm mostrado uma correlação negativa persistente entre consumo elevado de ômega 3 e depressão. O que é uma correlação negativa? Pouco ômega 3, muita depressão. Mais ômega 3, menos depressão. Age em sentido contrário. Tá? E nesse estudo diz que níveis baixos de ômega 3 e uma relação baixa de ômega 3 para ômega 6, quer dizer, muito ômega 6 e pouco ômega 3, nas membranas celulares, está associado com desordens depressivos. E numerosos estudos têm reportado baixos níveis de ômega 3 e ômega 6 em membranas celulares de pessoas sofrendo depressão e esquizofrenia. Então as pesquisas são bem claras nesse sentido. Agora, ômega 3 e ômega 6 de origem animal, onde se encontra? Peixe, especialmente peixes de água fria, e cérebro, são fontes ricas em ômega 3. Em
Enquanto que músculo e rim são ricos em ômega 6. E o que mais come a população é músculo. O que mais se come é músculo. Carne de ruminantes selvagens e gado alimentados com pastagem tem uma relação de ômega 3 para ômega 6 aproximadamente 0,4. Tá? Quando o animal é alimentado com pastagem e animais selvagens. Significativamente maior quando comparado com o gado alimentado com grãos, que é menor que 0,2. E aí vocês podem ver que é impressionante como a alimentação muda a estrutura da carne. No caso do mesmo gado, se ele for alimentado com pasto, tem um ômega 3 maior. Se ele é alimentado com grãos, que usam aveia, né, na alimentação, aí tem menos ômega 3. Essa diferença parece ser pequena, mas junto ao domínio do óleo de soja na fabricação de alimentos consumidos pela sociedade moderna, pode ter implicações significativas na saúde da população. Esses são dois fatores. Agora, enquanto óleos vegetais derivados das sementes são ricos em ômega 6, fontes alimentares de folhas verdes são geralmente ricos em ômega 3. Por exemplo, a relação de ômega 3 para ômega 6 em verduras e legumes verdes variam de 4,6 em espinafre a 0,2 em ervilhas. Pães geralmente apresentam uma relação menor que 0,1. É dizer, mais ômega 6, menos ômega 3. Então, como podemos melhorar nossa alimentação? Muita verdura verde, verde escura. Que, além disso, tem mais cálcio também e são mais ricos no ômega 3. Aqui num estudo feito sobre a depressão, uma área potencial para testar a relação entre ômega 3 e ômega 6 dietéticos e a composição desta gordura na membrana e a depressão está na depressão pós-parto, que afeta aproximadamente 15% das gestantes. É interessante que essa depressão pós-parto se manifesta antes do parto, e chamam de depressão pós-parto. Depressão pós-parto é frequentemente mais severa e comum durante a gravidez que depois do parto, sendo o período de alto risco 8 semanas antes do nascimento. Esse é o período de maior risco. Durante este período, o feto experimenta um crescimento sem precedente, incluindo um aumento desmedido no tamanho do cérebro. Isto requer da mãe mobilizar ômega 3 e ômega 6 do seu próprio organismo para o feto. E se a mãe tem uma ingestão baixa, ele passa a entregar das suas próprias reservas e aí que entra em depressão. Um estudo em mulheres gestantes mostrou que os níveis de ácidos graxos totais das membranas celulares aumentaram aproximadamente 50%, 23% em ácido araquidônico, que é a terceira etapa de transformação do ômega 6, e 52% em DHA, que é a segunda etapa de transformação do ômega 3. E observem agora, a demanda estimada pelo feto por DHA no terceiro trimestre é aproximadamente 67 miligramas por dia. Então, o feto no desenvolvimento do terceiro trimestre está requerendo da mãe todo dia 67 miligramas de ômega 3, de DHA, né? A ingestão das mulheres canadenses varia em torno de 4 miligramas a 125 miligramas dia de EPA, e observem, e 24 a 524 miligramas dia de DHA. Então, estas mulheres que consomem menos de 67, elas estão aportando de si mesmas. Este estudo indica claramente uma ingestão inadequada de DHA em algumas mulheres gestantes. E a possibilidade nesses casos é que a demanda do feto seja derivada da mobilização das reservas maternas. E aí, num outro estudo, confirmaram isso. Um estudo de mulheres coreanas mostrou que na gravidez diminuíram significativamente os níveis de DHA nas membranas das células vermelhas do sangue.
e outros tecidos maternos, incluindo as membranas do cérebro. Com até 13% dos ácidos graxos DHA da massa cinzenta. O fato é que o cérebro do feto, ao drenar os níveis de poliinsaturados materno, pode manifestar-se em depressão pós-parto. Mulheres tratadas com EPA e DHA para evitar os potenciais efeitos prejudiciais dos antidepressivos convencionais têm mostrado reduções consistentes dos casos que seguem o tratamento. E observem, o fornecimento de poliinsaturados pós-parto por meio da amamentação continuaria a drenar das fontes maternas, uma ideia sustentada pela correlação inversa significativa entre o conteúdo de DHA no leite materno e a prevalência de depressão pós-parto. Então, quanto menos DHA no leite materno, mais depressão. É porque a mulher já não está conseguindo repassar para a criança o DHA necessário, porque ela não tem. E quando o leite é rico em DHA, menos depressão. Então, é muito importante a mulher, no período da gestação, ter uma alimentação muito nutritiva e considerar entre os nutrientes a importância do ômega 3, para não prejudicar a própria saúde nem comprometer a saúde do filho. Agora, esta questão é interessante observá-la em um período maior de tempo. Mudanças quantitativas na disponibilidade de gorduras na alimentação dos Estados Unidos de 1909 a 1999. Nesses 90 anos, a disponibilidade total de ômega 3 e ômega 6 nos Estados Unidos aumentou de 11,7 gramas por pessoa por dia para 34,3 gramas por pessoa por dia. Quer dizer, triplicou o consumo. Né? Só que tem um detalhe: aumento devido quase que totalmente ao consumo de óleo de soja, que passou de 0,3 para 31,2 gramas por pessoa por dia. E o óleo de soja é riquíssimo em ômega 6. O óleo de soja é predominantemente ômega 6, com uma relação de 0,1, ômega 3 para ômega 6. Consequentemente, a cadeia alimentar nos Estados Unidos tem chegado a ser dominada pelo ômega 6 durante este último século. Para o mesmo período, a disponibilidade de ômega 3 somente aumentou de 0,2 a 0,3 gramas por dia. E aí que estão os problemas de saúde. Muitíssimo ômega 6, toda essa indústria de alimentos e muitíssimo pouco de ômega 3. Vamos agora ver um caso real de uma senhora que estava com depressão unipolar e bipolar. Períodos bem prolongados de depressão unipolar. Então, esta senhora, com 43 anos de idade, de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, a cidade, estava 8 anos com depressão. E durante esse tempo, tomava 150 comprimidos por mês. Apesar disso, foi internada várias vezes em camisa de força por mais de 12 horas. Imagine a condição que ela estava. O que ela tomava? Soníferos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, sedativo central, antidepressivos, anticonvulsivantes e um para estados de ansiedade ou angústia. 150 comprimidos por mês. Além disso, tinha uma infecção urinária aguda e crônica, mesmo aos 8 anos. Prescrição medicamentosa, todos os tipos de antibióticos, via oral e injetável indicados para o caso. Segundo o urologista de Minas Gerais, com 32 anos de medicina, ele disse que nunca tinha visto outro caso igual. Recomendou à paciente procurar assistência médica em São Paulo, dizendo não ter mais recursos para esse caso. Essa era a situação dessa irmã. O que ela fez? Mudança
no estilo de vida. Resultado, antes de começar a mudança, ela tinha insônia assim direta, não dormia. Bom, hoje, depois de ter feito toda essa mudança, dorme 2 horas durante o dia e 6 horas à noite. É muito importante mostrar em depressão. Depressão, no fundo, é falta de energia cerebral. Então, como não tem energia, não consegue dormir. Como melhorar nesse caso? Descansar durante o dia para poupar energia e assim retoma o processo e começa a dormir à noite. Tá? Então ela começou a dormir 2 horas no dia e aí passou a dormir aos pouquinhos da noite até chegar a dormir 6 horas por noite. Nunca mais dor de cabeça ou enxaqueca, sofria direto de enxaqueca. E ela diz, e emagreceu 11 quilos depois das mudanças. E ela diz, estou me sentindo ótima, trabalhando novamente e estou aproveitando a minha profissão de massoterapeuta. E passo sempre a nova dieta para os meus pacientes. Melhorou. Quanto tempo demorou? 2 meses saiu da depressão. Agora, o que ela fez? Adoptou um regime estritamente vegetariano. Abandono completo do açúcar. Açúcar mascavo, açúcar demerara. Ela comia bastante rapadura. Eliminou rapadura. Todo tipo de açúcar, inclusive o mel. Tá? Abandono completo do que é estimulante. Todo estimulante depressivo. Então, primeira coisa é eliminar café, chá mate, chá preto, chocolate, erva mate, refrigerante, etc. Tudo que seja estimulante. Porque o que é estimulante é depressivo. Suplementou a vitamina B12, 5.000 microgramas, uma draga ao dia por 20 dias. Todo dia uma draga. Quando a pessoa está nesse estado, não pode ser um por semana. Todo dia um comprimido. E depois, um comprimido por semana até quando? Até a vinda do Senhor Jesus. Não se pode parar. Aqui entra o óleo de linhaça. No caso da depressão. 1 colher de sopa ao dia durante os 2 primeiros meses. De manhã cedo, na hora de jejum, tomar 1 colher de sopa de óleo de linhaça. Aqui tem que se cuidar do seguinte: não pode passar dos 60 dias, porque o ômega 3 afina o sangue. Então, se continua por um tempo prolongado, pode ter um derrame. Então, não é recomendável. Até 60 dias é seguro. Aí não tem problema. Tá? E devem se cuidar as mulheres no período da menstruação, porque aumenta o sangramento. E se passar por uma cirurgia, extração de dente, tem que suspender a linhaça. Então, como a mulher já sabe quando vem a menstruação, suspende uns 2 dias antes, passou o período, continua usando. Mesma coisa a semente de linhaça. O ômega 3 tem esse problema, tá? Mais difícil a cicatrização. É o único cuidado que precisam tomar. Então, durante 60 dias, 1 colher de sopa de óleo, tem que beber o óleo, não é misturar no alimento, bebem de manhã, na primeira refeição, e depois de 60 dias, 2 colheres de sopa de semente de linhaça triturada ao dia. Uma na primeira refeição e outra no almoço. Até quando? Até a vinda do Senhor. E o mais importante, tem que triturar para um período, para 24 horas. Não triturar tudo e deixar guardado para o mês inteiro, nem comprar linhaça moída, porque pode ser que não tenha mais ômega 3, porque é resíduo da fabricação de óleo, ou mesmo que fica muito tempo triturar e se degrada. Qual foi o testemunho da Alaide? Hoje sou com uma mulher com o fluxo de sangue, que foi curada por Jesus. Essa dieta é a melhor que já vi em toda a minha vida. Se tivesse condição financeira, iria a todas as igrejas e locais para dar o meu testemunho. Louvo a Deus pela minha cura. Eu estive com um irmão de uma igreja, 20 anos com depressão. Essa irmã foram 2 meses e melhorou. 20 anos. 5 anos que já não tomava mais remédios porque não
não tinha nenhum efeito. E abandonou o remédio. Estava prostrado. 3 meses saiu da depressão. Só que esse irmão e esta irmã cometeram o mesmo erro. Esta irmã era massoterapeuta. 8 anos que não trabalhava bem, pouco. Se recuperou, começou a trabalhar intensamente e caiu em depressão de novo, pior da que estava. O outro era um empreiteiro. Como estava 20 anos que os filhos estavam trabalhando no lugar dele, ele assumiu 5 obras, logo que melhorou. Ficaram 20 funcionários sob a supervisão dele, pedreiros, serventes. Caiu em depressão pior que esta. Então ele perguntou: e agora o que fazemos? Tem que recomeçar tudo de novo. Então isso é muito importante quando vocês orientem pessoas com depressão, de que eles vão recuperar. Só que tem que reiniciar as atividades gradativamente, aumentando, até o organismo já se recompor. Não é porque saiu da depressão que está 100%. Ainda falta energia para manter o nível de trabalho. Ficou claro? Estão animados ou não? E o que vão fazer agora? Isso que é muito importante. Comer linhaça, ótimo. O que mais? Cortar os olhos. E há terceiro ponto importante. Evitar semente de girassol que é rica no ômega 6. Apesar de todos os benefícios que possa ter, rica em fósforo, rica nisso, tudo bem, mas isso sai dos outros alimentos. Mas a semente de girassol, por causa do ômega 6 e devido ao ambiente agressivo que estamos vivendo, não seria recomendável, porque as doenças hoje são de caráter inflamatório. Então tem que ficar na condição mais favorável. Pois bem, você viu a importância desse tema, mas esta é só uma pequena parte do tema completo. Eu animaria a entrar no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Aí você vai encontrar vários playlists. Agora, para ter uma visão mais ampla ainda, no playlist A Vida de Cristo, o Crescimento na Graça, você tem todo o fundamento espiritual do porquê a reforma de saúde é importante e como se encaixa no plano da redenção. Até a vista, amigo. Acredito que você vai ter grandes benefícios assistindo a esses temas. Até mais.